Vamos lá. Então, pessoal, sejam mais uma vez, né, muito bem-vindos para mais um encontro, mais uma conversa, mais um debate, mais uma aula aqui da Academia Valparaísense de Letras. Eu sou Alexandre Bernardo e estou aqui para dar continuidade a alguns assuntos que nós levantamos em algumas aulas, na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula, e também para levantar alguns novos debates, alguns novos questionamentos, emitir algumas opiniões aqui, emitir alguns pareceres básicos, e também para tentar trazer, né, aquela ideia que é a ideia principal da Academia Valparaísense de Letras, é trazer inspiração, trazer ideias e trazer principalmente motivação para que o pessoal, né, os artistas aqui da região, e não só aqui da região, né, por isso que essas aulas ficam abertas, se inspirem, se permitam sonhar, justamente para produzir, e produzir pensando também no nosso município, no nosso Valparaíso, pensando também no Goiás, pensando também no Brasil, vamos nos desenvolver enquanto artistas, nos permitamos sonhar. Meus amigos andam todos muito taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do espaço-tempo dentro da obra literária, né? E para falar a respeito disso, eu quero justamente exemplificar com algumas coisas, né, com alguns autores, e para falar a maneira como eles faziam esse tipo de debate. E quando a gente faz esse tipo de debate, a gente já começou, por exemplo, na aula passada, falando bastante dessa questão do diálogo, né? Nós falamos sobre Shakespeare, nós falamos sobre a questão da dramaticidade na, na obra de teatro, ela vem justamente dessa tensão que existe no diálogo. E a gente vai comentar sobre algumas coisinhas relativas a isso também hoje. Então, vamos juntos, vamos sonhar, né, aqui separados por conta de toda a questão logística de vida que vivemos, mas ainda juntos. Então, para começar, eu quero começar com uma frasezinha do meu patrono lá, o dono da minha cadeira, Joaquim Maria Machado de Assis. No Instinto de Nacionalidade, ele deixou essa pérola para a gente, e ele disse o seguinte: o que se deve existir o que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no passado. Quando a gente analisa essa frase do Machado, e enquanto escritores, enquanto artistas, a primeira coisa que a gente observa é o ser, o artista, ele nunca é desvinculado do seu tempo. Ele nunca escreve no nada, no limbo ali, isolado de todos. Ele escreve o que escreve, ele produz o que ele produz, porque ele teve uma determinada vida, porque ele passou por determinadas experiências, porque ele viveu determinados acontecimentos, determinadas coisas que o levaram a ser quem ele é, o levaram a agir da maneira com qual ele age. E quando a gente observa isso, a gente percebe que a gente escreve situado no tempo, a gente escreve daquela maneira, por exemplo, por conta da época em que a gente vive. Se a gente vivesse provavelmente ali no tempo de Camões, certamente o nosso português seria diferenciado. Antes de Camões, o Camões revolucionou a maneira de se fazer o próprio português moderno. Se a gente falasse inglês, vivesse ali antes da época de Shakespeare, a forma de falar já seria diferente, justamente porque o próprio Shakespeare revolucionou a língua e diversas outras revoluções vão acontecendo na língua dia após dia, porque afinal a língua é viva e quem altera a língua é justamente o falante. Eu, você, todos nós. E o escritor, ele é parte disso. Quando a gente escreve, por mais que a gente trate de um assunto remoto no passado, um assunto distante, um tempo distante, a gente é um ser que pertence a algo, que pertence a algum tempo, e a gente vai deixar todo esse tipo de marca dentro da nossa escrita, dentro da nossa obra literária, e isso é algo para ser levado numa naturalidade bem grande.
e assim a gente consegue perceber também certas intenções estas que existem na escrita. Determinadas críticas, determinados assuntos são levantados nesse momento. O próprio Joaquim Maria Machado de Assis, ele, em alguns momentos, ele tece essas críticas. É interessante que uma espécie de bar, uma espécie de mercado, que é citado na sua obra, no momento da troca de monarquia para república, a única mudança que existe de fato ali é uma mudança na placa. Ele chega na placa, tira aquela placa ali onde estava escrito monarquia, se não me engano era alguma coisa da monarquia, e ele muda para alguma coisa da república. E a vida continua a mesma coisa. Mudou de nome, mas realmente não afetou aquelas pessoas, aquela mudança no governo, aquela mudança na forma de se fazer política. O próprio Joaquim Maria Machado de Assis falava que o Brasil era muito mais uma oligarquia do que uma república. E hoje em dia a gente pode levantar essa questão, esse questionamento, de uma maneira muito fácil. Hoje em dia a gente percebe mais de 50% da riqueza concentrado na mão de poucos, uma desigualdade social absurda, um crescimento no nível da miséria, níveis absurdos. Nós falamos aqui em 2021 com 14 milhões de desempregados. Isso, né, é o que se tem o dado oficial, porque as cenas em si são mais absurdas ainda, mais problemáticas ainda do que isso. Então, o próprio Joaquim Maria Machado de Assis, ele tecia essas críticas, e a gente deve estar atento a isso, tanto na nossa obra, quanto na obra de outrem. Você deve observar quando aquilo acontece, porque você, no seu olhar enquanto leitor, enquanto apreciador da obra, ele deve ter essa noção daquilo que acontece. Então, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre identidade. E para falar sobre isso, eu quero utilizar uma citação da Leila Perrone Moisés. Ela escreveu um livro sensacional chamado Machado de Assis e Borges, associando o argentino ao brasileiro, falando sobre nacionalismo e cor local. E nesse livro, quando ela vai falar sobre identidade, ela diz que o sentimento de nacionalidade em Machado, assim como para Borges em relação à Argentina, Luiz Carlos Borges, é circunstancial e inexorável, e não alguma coisa relativa a um espírito metafísico que só os poetas profetas podem captar. O sentimento de nacionalidade em Machado é a vivência da mesma como inerente ao indivíduo de determinada terra e que ele não necessita cultivar como escritos. Borges, de modo análogo, considera que se argentino é uma fatalidade, e nesse caso lo seremos de qualquer modo. O ser argentino é uma mera ficção, uma máscara. E quando a gente observa essa frase, aí tanto do Borges como essa relação de identidade que nós observamos no nosso Machado de Assis, a gente percebe justamente que existe essa nacionalidade. Muitas vezes ele é criticado por justamente por não criticar o suficiente, né? É porque se agora para fazer sucesso, para vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. E ele não reclama, digamos assim, de forma assintosa. O que o Machado de Assis faz é plantar sementes de desconfiança, levantar debates por meio de seus diálogos, e ele realmente deixa isso subentendido. Ele escreve as críticas dele normalmente na terceira margem do rio, naquele lugar que é de difícil acesso, que é de difícil ser observado no texto literário, naquela entrelinha. E isso é uma atitude um pouco, né, de fora da lei. Ainda que não abertamente fora da lei, a gente percebe essa intencionalidade de Machado, né? Machado de Assis, ele quebra alguns paradigmas, alguns parâmetros, justamente no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Desde o início do livro, dedicando seus escritos aos vermes que comem ali a sua carne, mas também
com algumas brincadeiras, como desse trecho, né, que eu trouxe, dele reclamando do leitor. Então, algumas reclamações ele deixa bem clara, como: porque o maior defeito deste livro é tu, leitor. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Escorregam e caem. Então, é muito interessante a gente perceber essa questão justamente da metalinguagem, claro, na obra de Machado, mas também essa questão do fora da lei existir ainda em Machado de Assis. E ele existe ainda criticando determinados aspectos, mesmo que de maneira subentendida, mesmo que somente com uma troca de um letreiro de loja, mesmo que somente sugerindo um piparote na cabeça do leitor. Em um determinado momento ele fala, né, que se o leitor não entendeu esse livro, ele precisa de um piparote na cabeça, né, aquele acorda, meu filho. Perceba as entrelinhas, perceba o que está escrito na terceira margem, perceba o que é detalhe, perceba o que está subentendido, perceba o que eu disse, mas não disse. O que eu disse, o que eu coloquei no meu texto, mas está ali para você entender além. Então, a gente tem que tentar sempre ir além do texto e além da palavra meramente comentada. E aí, quando a gente vai falar dessa questão, né, do fora da lei, tem um carinha que eu quero bastante citar, que ele tem um livro incrível, que é o Desobediência Civil, Civil Disobedience, que é o Henry David Thoreau. O Thoreau, como alguns chamam, ele nasceu em 1817, morreu em 1862. E ele teve uma vida muitíssimo interessante. Eu quero comentar algumas coisas sobre ele, algumas coisas sobre esse espírito fora da lei, né? Ele representou o transcendentalismo, né? E ele foi grande amigo do Ralph Waldo Emerson, né? O Emerson tinha um livro que era a respeito da natureza, Nature, e o Thoreau, ele influenciado por conta dessas conversas, dessa amizade, né, com Emerson, ele resolveu viver recluso. Ele resolveu abandonar a sociedade. Ele resolveu que ele não aguentava mais, ele foi morar numa cabana em uma propriedade do próprio Emerson, à beira do Lago Walden. E ele se mudou para lá em 4 de julho, que é justamente a data da independência dos Estados Unidos, então foi uma data emblemática. E aí ele começou a discutir uma questão de consciência ambiental, tão importante, né, com os discursos da Greta. Hoje em dia a gente percebe muito mais atenção sendo voltada a esse sentido, e ele já levantava essa questão. Nessa cabana, o Thoreau ele escreve um livro chamado Walden or Life in the Woods, né? Walden, que era um referência ao lago onde ele estava, Lago Walden, ou a vida na floresta, a vida ali né, naquele local, naquele lugar, na cabana. O livro ele foi publicado em 1845 e ele não teve um sucesso imediato, né? O Civil Disobedience, nem o Life in the Woods. Ele foi reconhecido na virada do século, justamente por combinar essa questão dessa ligação entre a natureza, né, e uma sensibilidade própria do ser humano. A escrita dele é uma escrita bastante simples e ele foca nas mudanças de estações do ano, para falar que essa também é o desenvolvimento, né, do próprio ser humano. E o Thoreau, ele explica que ele desejou viver naquele lugar, ele passou mais de 2 anos à beira do Lago Walden, porque ele queria viver deliberadamente, ele queria viver os fatos essenciais da vida. Ele achava que ele não podia aprender, né, alguma coisa diferente se não fosse daquela maneira. Ele não queria morrer e descobrir que ele não viveu. E ele queria passar por aquela experiência.
E tinha uma frase muito interessante, que ele falava que essa prática de resignação, essa questão de viver absolutamente o necessário, era uma demonstração de riqueza, era uma demonstração de valor, porque ele falava que a pessoa só era forte mesmo de verdade, só era rica de verdade, na proporção de coisas que ela conseguia abandonar. Então, ele traz muito a essência dessa ideia, até do minimalismo, né, de viver com pouco, e que é completamente oposta ao próprio capitalismo, materialismo, a noção que a gente tem hoje de mercado e de ganância. Né? Ele achava que realmente o homem era rico na proporção do número de coisas que ele conseguia abandonar, let alone, né? Deixar, né, de lado. É essa mesmo. Então, o transcendentalismo é isso, era o encontro do divino, mas o encontro também consigo mesmo. Então, o Thoreau, ele acha que esse encontro consigo mesmo, ele se daria, né, com esse encontro pela natureza. Eu já dei um presente, um livro de desobediência civil para um amigo meu, o Jean. Abraço aí, Jean. E é um presente muito legal mesmo para você mostrar tipo os sofrimentos dele lá nesse momento também, porque ele foi ameaçado, o pessoal queria que ele pagasse imposto, mesmo morando lá no meio do mato, porque falaram, não, ele é um cidadão, ele tem que pagar imposto, ele tem que... Né? E queriam prendê-lo. E ele realmente foi preso por não obedecer, por praticar a desobediência civil até os últimos, a última instância, não estava nem aí. No tempo em que estava na cabana, o Thoreau ele é cobrado, né, pelos impostos atrasados e se recusando a pagar. Ele passa uma noite na cadeia em Concord. E a partir dessa experiência, ele vai escrever o seu ensaio mais conhecido, que é o Civil Disobedience. O Thoreau afirma que o governo, por leis e convenções, não pode forçar o cidadão a trair sua própria consciência. Claro que algumas pessoas vão usar esse discurso do Thoreau para falar que o governo também não pode, por exemplo, forçar o pessoal a tomar vacina. Aí vem aquele discurso dos antivacina, dos terraplanistas e de outros loucos em geral, para poder falar, ah, não, eu não quero virar uma cobaia, ser testado e tal, eu prefiro, né, colocar em risco a vida do meu próximo e que o outro morra e que fique tudo bem. É esse o pensamento, né, dos antivacinas, dos terraplanistas, desse povo. Mas deixando toda a loucura de lado, assim, a gente tem que pensar o seguinte: o que ele não aceita é ser cobrado por algo que, teoricamente, ele não está usufruindo de modo nenhum. E ele escreve, né, claro que com uma ironia bastante presente, que a cadeia ela é o melhor lugar para pessoas como ele ficarem. Por quê? Porque na cadeia é o único lugar onde ele pode ser livre de verdade. Porque na cadeia é o local onde ele mostraria ali que ele não aceitava a maneira como as coisas eram feitas naquele país e que ali ele estava colocando a prova do pensamento dele. A cadeia era o local para onde vão os homens verdadeiramente livres, porque lá eles podem exercer a sua individualidade de fato. Lá eles não teriam nada, não seriam responsabilizados por materialismo, ganância, nada do tipo, e ali eles estariam, digamos assim, que provando um ponto de vista. Né? O Thoreau, ele traz isso no Civil Disobedience. E o Emerson e o Thoreau, eles terão, por toda a parte da história da literatura dos Estados Unidos, o papel de profeta, né? Eles serão profetas dessa nova perspectiva narrativa e temática. Por mais que essa não fosse a intenção original dos autores. Seus principais ideais fundamentais para a construção de um pensamento norte-americano ecoarão por vários locais, até mesmo fora do seu país de origem, fora dos Estados Unidos, em diferentes momentos. Praticamente 50 anos depois, do 4 de julho de 1776, a América encontra nesses dois pensadores sua independência intelectual. Então, se no primeiro 4 de julho eles conheceram, né, a independência do país,
Agora, uma independência intelectual, tamanha a importância do Emerson e do Thoreau nos Estados Unidos, com seu pensamento transcendentalista, e o Civil Disobedience é uma obra assim, sensacional. Mas, para falar sobre boas obras, para falar sobre obras sensacionais, agora a gente vai dar um pulo para outro mestre. E esse mestre aqui, ele é um mestre que nos mostra a maneira de se fazer as coisas. A gente vai falar bastante sobre o tempo narrativa no conto também, que é o Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe, normalmente, ele aparece junto com, né, o Corvo, The Raven, justamente por conta de um poema que a gente vai comentar a respeito dele. E eu quero comentar justamente sobre a influência dele, o tanto que ele exerce influência ainda hoje na maneira de se fazer literatura e também em outros aspectos não tão óbvios assim que a gente vai comentar. Então, vamos juntos. Então, primeiramente, Edgar Allan Poe, ele nasceu em 1809 e morreu em 1849. A história da morte dele é bem triste, depois a gente comenta um pouco sobre ela. Às vezes, a primeira vez que eu vi um dos filmes do Poe, um dos filmes baseados, né, no Edgar Allan Poe, eu fiquei bastante chocado, assim, e pensei, não, deve ser mentira, não deve ter sido assim. E foi. Ele foi muito criticado em sua época, né, rechaçado por não pertencer a uma tradição de escrita verdadeiramente norte-americana, né? Então ele era um vilão, um homem sem virtude. A obra de Poe, mesmo assim, ela supera todos os estereótipos construídos em torno da sua figura. Faz dele um dos autores mais populares do mundo. Ele reflete muito bem aquela imagem do gênio atormentado, porque ele era viciado em álcool, ele era viciado em ópio, ele vagava pelas ruas realmente todo vestido de preto, e ele chega, né, aos 40 anos, ainda jovem, né, ele morre literalmente na sarjeta, né, que é quase impossível você analisar uma obra de alguém assim e pensar na qualidade da obra e também não associar, né, a obra dele ao plano de fundo que foi a vida dele e provavelmente o que aconteceu na mente dele, né? Para a criação de tão belos poemas, ensaios, ele escrevia também críticas e contos sensacionais. Um dos contos dele, que é o Gato Preto, o Poe às vezes aparece ou com o Gato Preto ou com The Raven, né? São os dois principais símbolos. O Gato Preto é considerado um dos melhores contos até hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele também. Então, o Poe, ele fica órfão aos 3 anos de idade e ele é criado por uma outra família, na qual ele tem uma série de desavenças, uma série de brigas, e especialmente, né, por conta de dívidas com relação ao jogo. Ele era viciado também, né, nessa parte. Ele alista-se no exército e não responde bem à ordem, por isso é feita a sua dispensa, e ele se lança no mundo literário. Em 1838, o Poe lança seu único romance, The Narrative of Arthur Golden Pine, a história das aventuras marítimas de um jovem. É cheio de mistério também, então já traz bastante do que a gente vai encontrar na obra dele posteriormente. A maior contribuição para a prosa dele, de verdade, é como contista, né, com seus contos. Mas o mundo dele já começa a ser formado aí, com criações, né, com relação ao Poe, ele cria emoções, ele desenvolve bastante a questão da imaginação, da natureza da subjetividade, ele gosta bastante daquela narrativa em primeira pessoa, que concentra ali naquela decadência do homem, no quão ele pode ser sombrio, no que amedronta o homem de verdade. A gente está perto agora do Halloween, na data da gravação desse vídeo, e a gente vai lançar pela Academia Valparaísense de Letras uma obra chamada Obscuros, que é uma obra de terror. Então, eu não indicarei ainda a leitura porque ela ainda não está, né, 100% preparada aqui para o lançamento vai ser só no dia 30. Então, ela não veio no material desse curso, mas com certeza é uma obra que a gente recomenda a leitura posterior, que a gente fala que, às vezes, o terror
não é o seu medo por bruxas, por vampiros, o terror é a fome, é a miséria, é a violência. Isso também são modos de terror. E a gente quer comentar a respeito de como essas coisas podem se misturar. A violência, com certeza, é uma mistura presente em muitos momentos na literatura do Poe. Então ele fala de tudo que assombra o homem. A qualidade dos contos dele é indiscutível, né? E mostra também um pouco desses homens enlouquecidos, desses narradores enlouquecidos, que algumas vezes são confundidos com o próprio autor. Claro que nesse momento a gente precisa, né, daquela separação. Quando a gente fala de Fernando Pessoa e a gente fala que o poeta é um fingidor, que finge tanto que chega a fingir que é dor a dor que devera sente, a gente fala dessa criação do eu lírico. A gente não pode olhar para a obra de um autor e considerar exclusivamente aquela obra como autobiográfica, como não existente um eu lírico ali, algo por trás daquilo, porque realmente, às vezes, ele vai existir. Então, o conto, por exemplo, The Black Cat, o Gato Preto, o parágrafo inicial dele já é algo que chama atenção, porque algumas pessoas já pensavam que era ele mesmo falando de si. O Bukowski também, né, é um autor que o pessoal sempre fala, não, ele é extremamente autobiográfico, ele é, de fato, mas a gente não pode pensar que tudo o que é falado ali é exatamente daquele jeito. Tanto que ele aborda situações de violência absurdas em sua obra, em que a gente não pode considerar que só porque ele escreveu, que foi ele que executou, que foi ele que fez, desde crimes, né, a atos mais pérfidos, assim, né? Eu gosto bastante do poema Em Linha Reta, justamente porque em um determinado momento ele fala, eu gostaria de alguém que me falasse, não que cometeu um ato vil, que cometeu um erro, mas que me falasse uma infâmia, que me falasse algo tipo realmente perverso que foi feito. E o Bukowski, em um dos contos dele, ele narra um assalto a uma casa, o narrador ele chega junto com outra pessoa, eles matam todo mundo da casa, teoricamente para roubar as joias, vão embora e esquecem tudo lá. A única coisa que eles fizeram foi tratar com extrema violência todo mundo lá dentro, mataram todo mundo e saíram sem nada, sem R$ 1. Né? A gente não pode pensar que foi ele que fez isso só porque foi ele que escreveu. A gente precisa separar o eu lírico, né, do autor. No parágrafo inicial, então, de O Gato Preto, em The Black Cat, ele diz o seguinte: não espero nem peço que acreditem nesta narrativa, ao mesmo tempo estranha e despretensiosa, que estou a ponto de escrever. Seria realmente doido se esperasse, neste caso, em que até mesmo meus sentidos rejeitaram a própria evidência. Todavia, não sou louco e certamente não sonhei o que vou narrar. Mas amanhã morrerei, e quero hoje aliviar minha alma. Meu propósito imediato é o de colocar diante do mundo, simplesmente, sucintamente e sem comentários, uma série de eventos nada mais do que domésticos. Através de suas consequências, esses acontecimentos me terrificaram, torturaram, destruíram. Entretanto, não tentarei explicá-los, nem justificá-los. Para mim, significaram apenas horror. Para muitos, parecerão menos terríveis do que góticos ou grotescos. Mais tarde, talvez, algum intelecto surgirá para reduzir minhas fantasmagorias a lugares comuns. Alguma inteligência mais calma, mais lógica, muito menos excitável que a minha, e esta perceberá, nas circunstâncias que descrevo com espanto, nada mais do que uma sucessão ordinária de causas e efeitos muito naturais. Então, quando a gente olha para a vida do Poe e para a maneira como é narrado o conto, realmente você pode realizar associações, né? Pode ver essa questão da autobiografia em determinados momentos, mas claro que a gente não pode levar isso a extremos. E é interessante nessa escrita também que fica bem claro por que o autor está ali contando tudo aquilo, né? Quando ele diz que vai morrer amanhã, então a gente pensa que ele não tem nada a perder.
e se ele não tem nada a perder, provavelmente aquilo que ele conte, por mais grotesco, horripilante, seja verdade. E aí ele vai ganhando, né, aquela confiança do autor que muitos outros narradores não têm. Desde o Melville, né, Herman Melville, do Moby Dick, Call Me Ishmael, me chame de Ishmael, chamo mesmo, é seu nome, ou não? Ou Dom Casmurro, né, que o Bentinho o tempo inteiro é um narrador extremamente não confiável. Uma pessoa extremamente perturbada também, como o Poe. Então, essa capacidade, né, de negar a loucura, né, de falar, olha, eu estou contando essa história, foi desse jeito, mas alguém vai chegar e vai explicar, uma inteligência superior, vai ver que foi tudo comum e que eu estou exagerando, né, por mais que pareça absurdo. Ela, ela quer demonstrar, né, nessa mente desesperada, ela ela aguça o interesse do leitor, ao colocá-lo em contato direto com a esfera psíquica, né, dos protagonistas de Poe, tornando seus contos únicos. A importância de Poe se dá também na afirmação de um dos maiores e um dos mais populares gêneros do mundo contemporâneo, que é o romance policial. Tem uma obra do Edgar Allan Poe que é The Murders in the Rue Morgue, que são os assassinatos na Rua Morgue mesmo, um conto de 1841. E é considerada a primeira história de detetive moderna ao estabelecer regras que ditariam o gênero. Um crime, um investigador perspicaz, né? Aquele que vai desvendar aquele crime misterioso em busca do assassino, e depois a gente vai descobrir, né, o que vai acontecendo. Auguste Dupin, que é uma das grandes personagens de Poe. O uso do raciocínio lógico, né, para chegar à resolução do caso e à revelação final. Claro que falando desse jeito você já fez, com certeza, né, a relação com a obra de Arthur Conan Doyle, que escreve o Sherlock Holmes e que com certeza deve a Poe muito de sua popularidade, porque realmente a maneira como ele escreveu esse conto posteriormente é muito parecido com o que vai inspirar o Arthur Conan Doyle nas suas produções, no seu formato, né, de romance policial ali, para contar as histórias da mesma forma e deixar a gente apreensivo, né? A gente fica tentando, será que foi tal pessoa que matou? Foi tal pessoa? E hoje em dia isso é utilizado também em séries, por exemplo, How to Get Away with Murder, né? É uma série que mostra um crime que sempre, todas as temporadas seguem a mesma fórmula. Mostra uma morte, vai voltando, tentando explicar aquela morte e vai criando curiosidade em quem assiste para descobrir o que se deu de fato. E ele vai te dando pistas, liberando aos poucos o que aconteceu para você ir captando a mensagem. E quando eu falo de influência do Edgar Allan Poe, a influência dele é realmente absurda em todos os sentidos, né? Eu gosto muito de esportes, como eu já tinha dito anteriormente, eu gosto muito de futebol americano. E tem um time de futebol americano que eu acho bem interessante, que é o Baltimore Ravens. O Baltimore é da cidade de Baltimore e quem escolheu o símbolo de lá, porque cada time, né, do futebol americano, eles têm um nome para diferenciá-los assim. É a cidade, normalmente, um nome depois. Por exemplo, o Pittsburgh, da cidade de Pittsburgh, tem os Steelers. O Green Bay, né, na cidade de Green Bay, tem os Packers. E em Baltimore, eles escolheram a alcunha, né, o nome de Ravens, justamente pelo orgulho que eles têm do próprio Edgar Allan Poe, e usaram o símbolo do corvo, o símbolo do Raven, né, para simbolizar o nome do time mesmo. E o time até hoje é esse, Baltimore Ravens, justamente por conta disso. E aí eu coloquei uma das bandeiras que é sensacional do próprio Poe, jogando futebol americano, com a blusa ali do Baltimore, com um bezinho de Baltimore e com, claro, o corvinho na cabeça, né, que não podia faltar. Então a influência dele não é só na escrita, não é só na maneira de se fazer literatura. A influência dele é absurda em todos os setores. O Raven, o poema principal dele que a gente gosta de comentar, ele é muito interessante também porque ele explica
a maneira com a qual ele produz. E essa metapoesia, essa metalinguagem da gente ultrapassar este véu que separa o leitor do autor, ela é fundamental para a gente também desenvolver noções próprias do que a gente pode desenvolver enquanto artista. Né? The Raven é um dos poucos poemas reconhecidos durante sua vida, e este trabalho se tornou o símbolo máximo da obra do autor. O eu lírico de The Raven, em muito, se assemelha aos narradores dos contos de Edgar Allan Poe. Ele encontra-se no limite entre a sanidade e a loucura, é incrível. E ele é assombrado por um evento do passado que está inserido num contexto de profunda melancolia, que é, né, a morte da amada dele, a Lenore. Tem um quadrinho norte-americano fantástico, que é da Lenore, que é muito legal também, muito divertido. Ele é um poema narrativo cuja ação principal se desenrola em apenas uma noite, quando o narrador encontra-se lendo para tentar esquecer a morte da amada Lenore. Primeiramente, ele escuta um barulho, como se alguém estivesse a bater à sua porta. Mas, ao abri-la, não encontra ninguém. A seguir, ele escuta outras batidas, dessa vez mais fortes, na janela. E, ao investigar o som, um corvo entra no seu quarto e vai pousar diretamente no busto de mármore da deusa Palas, em cima de sua porta. E o que ele vai fazer? O mais óbvio que se faria, conversar com o corvo. E ele começa a realmente conversar, a debater com o corvo, a fazer perguntas e a ouvir respostas. E aí é que o poema fica fantástico mesmo. Inicialmente, o narrador ele acha divertida a cena, né, daquele corvo lá no busto da deusa Palas, e quase como uma piada, ele pergunta ao corvo, ao pássaro, o seu nome, e o corvo responde, Nevermore, que em português nós traduziríamos como nunca mais. E esse Nevermore ele é utilizado em diversas referências dentro da literatura. Eu vou mostrar uma das referências que eu mais gosto daqui a pouquinho. Mas, dando continuidade, surpreso pela capacidade de fala do animal, o narrador ele presume que aquela deve ser a única expressão que o corvo consegue emitir. Ele só consegue falar nevermore. Ele só consegue falar nunca mais. E provavelmente foi aprendido por causa de um antigo dono que ensinou a ele aquilo. Ele acredita, então, que, assim como amigos que já partiram de sua vida, o corvo também partirá. Ao que o pássaro responde, nevermore, nunca mais, não vai partir. Essa palavra servirá como refrão do poema, né? E é muito legal também essa noção de que a repetição causa prazer, e que muitos contos eles trazem isso, de ficar repetindo alguns termos, porque vai, né, despertando na memória do leitor aquela coisa, ele vai gravando as coisas conforme você vai jogando para ele, né? Então, se assemelha a uma canção, ao refrão que você decora primeiro do que qualquer outra estrofe. Então, ela serve como refrão, e a partir do então, para toda pergunta e comentário feito pelo narrador, o corvo responderá nevermore. A atmosfera sobrenatural do poema se torna mais clara, com o ar do quarto se tornando pesado e o personagem sentindo a presença de anjos, cada vez mais atormentado pela ausência de sua amada. E é muito interessante que, como o corvo só vai responder nevermore, ele só vai responder nunca mais, ele começa a fazer perguntas que a pior resposta possível seria o quê? Nunca mais. Então, parece a própria mente dele pregando peças nele. Porque ele pergunta, e quando eu verei minha amada? Nunca mais. E quando eu vou ser feliz? Nunca mais. Ele não pergunta assim, será que eu vou ser pobre para sempre? Para o corpo, né? Falar nunca mais. Não, ele só pergunta coisa ruim. Então, ele se sabota. Ele se auto-sabota aí em muitos momentos. Ele não se ajuda. Se ajuda aí, por favor. Então, ao perguntar se algum dia ele reencontraria com Lenore, ele responde, nevermore. O narrador, então, se enraivece, né? Fica furioso
e pede ao corvo para retornar para o lugar de onde veio. O pássaro então responde mais uma vez, Nevermore. E assim o poema termina. Provavelmente com o pássaro ainda em cima do busto de mármore no momento em que o narrador conta sua história, afirmando que sua alma nunca mais se tornaria livre da sombra daquele corvo presente em seu quarto e na sua vida, né? Um trauma eterno. E esse conto é maravilhoso. A leitura de The Raven, no entanto, é praticamente indissociável, né? Ela é inseparável da leitura de um dos mais significativos ensaios de Edgar Allan Poe, The Philosophy of Composition. É a Filosofia da Composição, de 1846. Nessa obra, nesse texto, ele tem ao menos duas funções fundamentais que ajudam a mapear o método e o pensamento do autor. Organizar uma teoria crítica em relação à escrita da poesia e servir de análise para The Raven. Com esse ensaio, o autor procurou mostrar o processo de criação de sua obra mais famosa, não como um produto de inspiração, ou meramente associado a sentimentos intuitivos, né? Que era o que pregava ali na época o próprio romantismo, mas sim como um fruto intenso de trabalho, raciocínio lógico, chegando a comparar o poema a uma equação matemática. E quando ele fala disso, a gente não consegue, né, claro, se distanciar do próprio João Cabral de Melo Neto, né, do nosso João Cabral de Melo Neto, e também de suas obras, né? Seja desde Educação pela Pedra, ou desde toda a discussão sobre o poeta engenheiro, ou desde mesmo os poemas que o próprio João Cabral fala sobre o seu processo de escrita, a maneira como que ele escreve, né? Como ele trata as suas abelhas domésticas, as palavras, né? Usando o método de criação de The Raven como o melhor exemplo, o Poe estabelece em The Philosophy of Composition uma série de regras por meio das quais a poesia de qualidade seria produzida. Então, ele vai falar sobre como a gente faz a poesia, ele também emite opinião sobre como a gente produz conto. Primeiramente, o autor afirma que todo trabalho literário deve ter um limite sobre sua extensão. Portanto, ele não deve ultrapassar o the limit of a single sitting, né? Que é uma sentada. Não é a sentada do TikTok aí, não, gente. Não esquece o baile funk por um segundo. O limite aí da sentada é o leitor parar para ler aquela obra e terminar aquela obra em um momento de leitura. Nem todos os leitores gostam de obras como dos russos, né? Que a gente pegava uma obra ali, a obra tem 1000 páginas. Então, ele fala disso, que a obra ela deveria ter esse limite, tanto no conto como na poesia. Seria uma obra que você sente, começa a leitura e termina, ali, direto. Também é muito bom para os momentos em que a gente recita, né? Uma poesia, um conto, não deve ser algo muito longo, né? Que chegue a deixar o leitor entediado. Eu só lembro do próprio Dom Casmurro, que ele recebe esse nome por causa disso. Ele chega lá, né, recitando, um poeta chega para ele recitando suas poesias, e ele vai perdendo o interesse, ficando com sono, e o artista fica morrendo de raiva, né? Chama ele de Dom Casmurro, justamente por ele ser, né, fechadão desse jeito dele. Então, assim que deveria ser a obra, o leitor deve ser capaz de ler a obra entre o momento em que decide sentar para lê-la e antes de se levantar. Portanto, o número ideal de linhas, ele coloca até isso, para o poema seria o de 108 versos. Sobre o tema final de um trabalho poético, não havia dúvidas para Poe de que este era a beleza, o search for the beauty. E a forma mais completa de manifestação da beleza é por meio de um tom triste, melancólico. O sofrimento pela amada, né? Isso é o que traria mais essa noção de beleza para Edgar Allan Poe. Em The Raven, ainda, no poema, o efeito artístico que melhor representa essa atmosfera seria o refrão. Mas esse consistiria na repetição de uma única palavra, nevermore.
aplicada de formas variadas. Daí o constante uso, né, da palavra nevermore, nevermore, nevermore. O poeta pensou primeiro em um papagaio, mas pelo tom do poema utilizou o corvo, né, pela conotação mais sinistra. Realmente faz muito mais sentido o corvo ali falando com ele. Poe passa então a discutir o tópico do poema, considerando que o tom escolhido para o poema é o da melancolia. Não havia dúvida de que para o assunto central de The Raven, né, seria também a morte. Para o autor, a forma mais poética de se abordar a morte é relacionando-a à bela mulher, né? Uma bela mulher, a Lenore. A partir daí, ele vai passo a passo analisando as estratégias temáticas e estruturais por meio das quais resolveu construir o poema, desde a organização das estrofes à presença do busto, né, da deusa Pallas. Nada é por acaso. É interessante notar que Edgar Allan Poe, em The Philosophy of Composition, constrói uma narrativa baseada em princípios lógicos, assim como vários dos personagens que se encontram à beira da loucura em seus contos. É por meio do raciocínio totalmente estruturado que o narrador de The Philosophy of Composition planeja sua poesia, né? Ele edifica, né, de um modo planejado, ele não só chega lá e taca tijolo e está pronto. Não é só intuição, é trabalho. Assim como, de certa forma, os narradores da ficção de Poe planejam seus crimes, The Telltale Heart, ou a investigação sobre eles, como The Murders of the Rue Morgue. Porém, fato é que o grande protagonista desse famoso ensaio de Poe é o próprio escritor, né? Essa capacidade dele de criação, essa capacidade dele de construir o poema, seguindo esses preceitos dele, que para ele eram praticamente matemáticos, é claro que chama mais atenção. E nos faz compreender melhor a maneira como se é feita a poesia e a maneira como se constrói, né, poesias históricas. E aí, o primeiro exemplo que eu quero dar, vou pausar aqui o compartilhamento de tela, só porque eu não vou passar música, porque da última vez ficou sem som, eu prefiro deixar mesmo o link aí para vocês. E eu vou, então, ler um pouquinho dessa musiquinha aqui. Conhece? Cris, conhece essa musiquinha? Eu vou ler um pouquinho dela e eu acho ela fantástica. Essa música me lembra muito Fagner, não o Fagner cantor, mas meu amigo Fagner, tatuador, porque o Fagner ele gosta bastante de tocar essa música, uma música que ele toca muito bem, que é muito legal. E eu vou falar um pouco da letra dela e falar sobre as relações que ela constrói com o The Raven, de modo geral, e as maneiras como a gente pode transformar a literatura. Mais uma vez, é uma questão da tradição literária contra o talento individual. Então, Belchior, ele fala o seguinte nessa canção: você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais, nevermore, meu pai falou, she's leaving home, ela está indo embora de casa, e meteu o pé na estrada, like a Rolling Stone, também como a música do Bob Dylan, like a Rolling Stone. Nunca mais eu convidei minha menina para correr no meu carro, loucura, chiclete e som. Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, o dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor, vejo cartaz. No presente, a mente e o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente, a mente e o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Então, destaco mais uma vez os nunca mais, nunca mais, nunca mais, que servem também de refrão aí, um pouco, né, dessa rima interna acontecendo dentro da música do Belchior. E ele fala, de novo, né? Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Como Poe, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, pássaro preto,
Blackbird, Assum Preto, o que que se faz? Heaven, never heaven, never, never, never heaven. Assum Preto, Blackbird, pássaro preto me responde. Tudo já ficou para trás, né? Isso, o heaven é do paraíso. E ele fala, heaven, heaven nunca, 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 céu, céu nunca, paraíso nunca. O Blackbird é o assum preto, o pássaro preto, né? E o Blackbird também é o Blackbird dos Beatles, né? E ele fala, né? O pássaro preto me responde, o passado nunca mais, que é o Nevermore de novo. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Então vamos rejuvenescer aí como Belchior, nessa música incrível, Velha Roupa Colorida. É uma indicação que eu deixo aí para a gente pensar também no The Raven, no Blackbird, no Assum Preto. E o outro é o Vincent. Vincent, de 1982, é um dos primeiros filmes dirigidos por Tim Burton. Ele conseguiu uma bela demissão quando ele fez esse vídeo, esse curta. Por quê? É um curta, né, de animação e é estrelado por um garotinho que sonha ser Vincent Price. E tem Edgar Allan Poe como seu autor favorito. Ele é um conto, né, um curtazinho de terror para crianças. E, mais uma vez, o pessoal ficou, meu Deus do céu, o que é que esse maluco está fazendo aqui, fazendo esse tipo de proposta totalmente nada a ver. Posteriormente, o Tim Burton ficaria famosíssimo com as obras dele que trazem caveiras, trazem esses assuntos mais sombrios, né? E posteriormente a gente teria até um filme, né, o Coraline, do Neil Gaiman também, com essa mesma ideia, com esse mesmo pensamento. Esse eu vou passar, porque tem uma legenda aqui, eu não sei se está dando para ler, está dando para ler direitinho aí? Você consegue ver o menorzinho? Vou passar aqui porque ele é bem curtinho, é realmente um curta. E como tem a legenda dele, você não precisa necessariamente ouvir. Eu vou comentando enquanto ele estiver passando. O nome é Vincent, 1982. Chega lá um gatinho preto, claro, The Black Cat, né? E começa a história do Vincent Malloy. Ele está lá tocando uma flautinha, feliz da vida, e chega o gatinho. Vincent Malloy tem 7 anos de idade. Ele é sempre educado e faz tudo o que lhe dizem para fazer. Para um rapaz de sua idade, ele é ponderado e simpático, mas ele quer ser como Vincent Price. E olha a cara do Vincent Malloy. Todo com cara de mal, fumando o menino. O gato sai doido, miando. Não está vindo aqui correr. Ele não se importa por viver com sua irmã, cão e gatos, mas ele pensa que seria melhor uma casa com morcegos, com aranhas e morcegos. Spiders and bats. Ali ele poderia refletir sobre os horrores que ele tinha inventado. E vaguear pelo escuro sozinho e atormentado. Olha lá ele sofrendo, o Vincent. Vincent é simpático quando a sua tia vem vê-lo. Mas imagina mergulhá-la em cera para pô-la no seu museu. Terrível, Vincent. Ele gosta de fazer experiências com seu cão Abercrombie, com esperanças de criar um zumbi horrível. Para ele, seu horrível cão zumbi pudesse procurar por vítimas no nevoeiro de Londres. London Fog. E tudo em forma de poema, né? Tudo rimando.
Seus pensamentos não são só sobre crimes mórbidos. Ele gosta de pintar e ler para passar algum tempo. Enquanto outros miúdos, crianças, leem Go, Jenny, Go, o escritor favorito de Vincent é Edgar Allan Poe. Uma noite, enquanto lia um conto horrível, ele leu uma passagem que o fez ficar pálido. Que notícias horríveis ele não podia aguentar, pois a sua linda esposa tinha sido sepultada viva. Ele escavou sua sepultura para ter certeza que ela estava morta, inconsciente que a sepultura era o jardim de flores da sua mãe. A sua mãe mandou Vincent para o seu quarto. Ele sabia que havia sido banido para a torre, onde fora sentenciado a passar ali o resto de sua vida, sozinho com o retrato de sua linda esposa. E a linda esposa dele. Louco e sozinho, enclausurado na sua masmorra, a mãe de Vincent interrompeu e disse: se tu queres, podes ir lá fora e brincar. Está lá fora e um dia lindo. E ele sofrendo. Vincent tentou falar, mas ele não conseguiu. Os anos de isolamento tinham tornado bastante fraco. Então ele pegou em algum e rabiscou: estou possuído por esta casa e não posso deixá-la. Nevermore. Sua mãe disse: você não está possuído nem está quase morto. Estes jogos você só brinca na sua cabeça. Você não é Vincent Price, você é Vince Malloy. Você não está atormentado ou louco, você é apenas um jovem garoto. Você tem 7 anos de idade e é meu filho. Eu quero que vá lá para fora e se divirta de verdade. Depois de gastar a sua fúria, ela caminhou pelo corredor, enquanto Vincent se encostou devagar contra a parede. O quarto começou a balançar, a ranger e se arrepiar. A sua horrível insanidade tinha atingido o pico. Ele viu Abercrombie, o seu escravo, o zumbi, e ouviu a sua mulher o chamá-lo do além. Ela falou desde o seu caixão e ele fez pedidos medonhos, enquanto através de paredes apareciam mãos de esqueleto. Todo o horror na sua vida que tinha atravessado seus sonhos passou de gargalhadas loucas para gritos terríveis. Para escapar à loucura, ele tentou alcançar a porta, mas caiu assim no chão, sem vida. A sua voz era suave e muito vagarosa. E citava o corvo de Edgar Allan Poe. E minha alma sai da sombra que está caída, flutuando no chão. Levantará, né? Nevermore, nunca mais se erguerá. Então, o Tim Burton pegou aí justamente o The Raven, do Edgar Allan Poe, e fez aí essa brincadeira, essa animação, fazendo essa brincadeira do Vincent Malloy, que sonha ser como Vincent Price, e tá lá viajando na maionese geral, cavando, falando que tá procurando a esposa dele, e ele tá lá destruindo as flores da mãe. A mãe fica morrendo de raiva, manda ele para dentro de casa para parar de bagunça, e o menino vai lá: eu não consigo mais nem levantar, os anos de isolamento foram muito cruéis comigo, e esse tipo de coisa. E tudo em forma de poesia. Isso foi bem legal na obra também, porque é uma série, né, de poesias. Então, para continuar nossos comentários de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o Moby Dick e sobre o Fitzgerald. Também ainda estamos ali, né, andando pela literatura norte-americana. Vamos falar sobre os autores, algumas histórias de A Jazz Age, a era do jazz. O Moby Dick, né, é aquele livro da baleia, todo mundo conhece bastante por conta disso, do Herman Melville. E ele começou a ser escrito como mais um romance, né, em que Melville daria um relato pessoal de suas aventuras no mar. Ele realmente, a faculdade dele assim para escrever, foi um tempo que ele passou em um cargueiro, né? Ele passou esse tempo lá. Mas ele também lia bastante, ele lia Hawthorne, ele lia o próprio Shakespeare, né? Claramente.
E justamente com a necessidade de confrontar também esse espírito de inocência que predominava na época, ele queria falar sobre algumas coisas diferentes e levou o autor a investigar as regiões mais obscuras da mentalidade humana. Nisso ele se aproxima um pouco com essa escrita também do Edgar Allan Poe. O romance ele se concentra basicamente em 3 personagens. O Ishmael, que é um jovem marinheiro e narrador, né, que a gente tem uma certa desconfiança sobre a própria narração dele. O Arab, que é o capitão do navio, o nome do navio é Pequod, e a enorme baleia branca que dá nome ao romance, Moby Dick, que é uma das personagens principais. A baleia é um dos personagens também, Ellen. É tão importante que o nome do livro é por conta da baleia. O Rabab, o Arab, ele é obcecado pelo Moby Dick e ele faz de tudo para conseguir pegar essa baleia. E ele já destruiu o seu antigo navio, ele já perdeu uma das pernas. Sabe aquele conto do capitão de navio, que não tem uma perna? Pois é, começou aí. Ele está lá sem uma perna e ele parte nessa busca atormentada para se vingar da maldita baleia que fez, né, que causou essa ruína na vida dele, mas que ele não esquece, que ele não deixa de lado. E o grande ponto do Moby Dick, a grande sacada dessa saga, é porque ela adquire ares mitológicos nessa escrita do Melville. Ele usa a própria realidade como tema para pintar um arcabouço de símbolos que é central entre o embate, entre o duelo, entre o Arab e a Moby Dick, entre o homem e a natureza. Todos esses temas, de certa forma, eles evidenciam, né, eles deixam bem claros a dualidade presente no pensamento transcendentalista do século XIX. Aí a gente já lembra do Henry David Thoreau também, né? A ênfase na individualidade pode aproximar, né, o homem de Deus e da natureza, mas nem sempre essa aproximação ela é benéfica. O autoconhecimento ele pode levar à descoberta de traços assustadores, né, da personalidade que desafiam a própria compreensão. Às vezes, né, a gente sabe que a positividade demais ela é tóxica. Você não pode ser também positivo demais. E esse é um dos fatores, né, que fazem da jornada de Arab em busca de vingança uma viagem à procura do seu próprio self, seu próprio eu, encontrando-se a dimensão trágica do Moby Dick. Quando a gente fala que o autoconhecimento demais ele pode ser, né, nem de todo benéfico às vezes, e que essa positividade, ela não pode ser uma positividade tóxica, a gente tem que lembrar, né, do Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci, ele era um escritor, ele era um filósofo italiano, que ele falava sobre o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. O que era isso? O otimismo da vontade é aquele otimismo, aquele lado positivo das coisas, de se fazer algo para mudar o mundo, para mudar a maneira como que nós vemos o mundo e vivemos no mundo. Mas o pessimismo da razão é de aquela racionalidade de você ser crítico o suficiente para ver como as coisas andam mal, ver como as coisas estão, né, em um nível deprimente. Então, você não pode caminhar em extremos. Por exemplo, existe aquele, né, gratiluz para tudo, positividade tóxica, ai, eu estou vibrando aqui na frequência da abundância, então vou ser rico. Calma, está indo longe demais. Do mesmo jeito, você não pode falar, não, a vida é uma porcaria, eu não quero mais fazer nada, eu vou ficar aqui sem fazer nada. Não, é preciso caminhar entre os dois lados. O otimismo da vontade, que mostra que na vontade, no desejo de mudança, nós devemos ser otimistas, e o pessimismo da razão, né, que é também aquela criticidade que pode ser pessimista, que a gente não pode sonhar demais, a gente não pode achar que tudo vai dar certo sempre, porque a gente cria falsas esperanças e acabamos nos frustrando, né, muito mais do que qualquer outra coisa. E aí, eu aconselho uma das músicas do Engenheiros do Havaí, que eles falam sobre o otimismo da vontade e o pessimismo da razão.
E agora vem um momento da aula que talvez seja o mais importante, que é para falar sobre o Fitzgerald, não só por conta da grandiosidade da obra The Great Gatsby, não só por conta de falar sobre coisas importantes dentro da literatura, mas porque a gente vai explicar um meme. Isso mesmo, um meme, isso é muito importante. Então, a gente vai explicar um meme, isso daqui é o ponto alto da aula de hoje. Então, Fitzgerald, Francis Scott Fitzgerald, ele escreveu a obra The Great Gatsby. Nenhum nome da literatura norte-americana conseguiu captar melhor a Jazz Age, a época do jazz e os habitantes daquele momento romanceado ali, daquele momento de luxúria e de opulência, do que o próprio Francis Scott Fitzgerald. Ele nasceu em 1896, morreu em 1940, e foi ele que criou a expressão, né? Então ele estava mais do que pronto para isso. A literatura dele sempre está ligada a essas altas rodas da sociedade da Costa Leste, às festas intermináveis dos ricos, dos famosos, à sofisticação, ao glamour característico daquela geração. No entanto, o Fitzgerald usa como plano de fundo, né, a intensa animação que era nos anos 20, não apenas para ilustrar esse aspecto fervilhante, né, da vida social, do entretenimento, mas também para mostrar que, por meio das suas obras, ele mostra o retrato de uma era sedenta por prazer, mas que possuía também um elemento trágico. Especialmente quando o autor mostrava, né, o sonho americano de sucesso, de felicidade, de prosperidade, o pursuit of happiness, aquela busca por felicidade que todo norte-americano deveria ter e que geralmente vinha acompanhado de um preço altíssimo, por sofrimento, por perdas, por traição, por perfídia, por coisas, né, mais humanas, demasiadamente humanas. E o Fitzgerald é, ao mesmo tempo, cronista, ele conta as histórias, e ele é uma personificação do Roaring Twenties, desses anos 20, e é difícil pensar em um sem o outro. É difícil pensar sem a Jazz Age, sem o próprio Fitzgerald. Ele é profundamente inserido nos bares, nos cafés, nos salões, nas festas da alta sociedade, por conta do seu charme, da sua beleza, da sua atitude de bon vivant, né? E colocam o autor sempre no centro das atenções. E o Gatsby, ele aparece justamente dessa maneira. Existem vários filmes, né, sobre a obra The Great Gatsby, e esse do Leonardo DiCaprio é um dos provavelmente mais recente, uma obra muito interessante sobre o The Great Gatsby. Ele soube, né, como poucos, o Fitzgerald, como retratar na sua obra essa questão do artificial, o artificialismo da época, né, que ao mesmo tempo estava lá desfrutando prazeres, mas tinha esse elemento trágico. Fitzgerald, ele era o profeta desse mundo de entretenimento e maneirismo, e, de certa forma, ele acabou sendo uma vítima dele. Ele começa, né, sua vida em uma família relativamente pobre, cursa a Universidade de Princeton, até partir para o Exército, onde pretendia servir lutando na Primeira Guerra Mundial. A guerra, contudo, terminou pouco tempo depois que ele ingressou na carreira militar. Foi durante o período de treinamento no Exército que Fitzgerald conheceu o grande amor de sua vida, Zelda. Né? Não é do jogo, não é The Legend of Zelda. Por favor, não confundam o link com Zelda, isso também é extremamente importante. Com quem o autor viveu em um dos mais famosos e conturbados relacionamentos da história da literatura. Depois do tempo que ele passa no Exército, o Fitzgerald ele passa a trabalhar numa agência de publicidade. É nesse momento que ele começa a escrever. Ele escreve contos, ele escreve um romance, que é o This Side of Paradise, 1920, Esse Lado do Paraíso. E nesses trabalhos iniciais, ele já consegue um sucesso estrondoso. No mesmo ano, o Fitzgerald e a Zelda, eles se casam. O casal se tornou um dos mais festejados do seu tempo, né? Presença garantida em qualquer festa, né? Sempre embaladas pelo som do jazz. E como Fitzgerald era um homem belo, carismático,
e tinha aquela fama literária para frequentar as mais exclusivas rodas da alta sociedade norte-americana, ele também é convidado para ir em outros lugares. Ele passa um tempo na França, ele vai se tornar um nome importante da Lost Generation, da geração perdida, né? Que é aquela geração que escreve também posteriormente alguns livros mais voltados para essa questão do terror psicológico. E o autor lança outros romances. Ele escreve contos, ele escreve para jornais, ele escreve para revistas, e ele continua escrevendo muito para pagar a forma de vida que ele leva, que era uma forma extremamente extravagante. Ele ganhava muito, mas gastava muito. A gente lembra muito do Mozart, né? Mozart, ele tocava para reis, tocava para rainhas, príncipes, ele tocava para a realeza, mas, ao mesmo tempo, ele também gastava muito dinheiro. E ele não recebia o suficiente para manter a vida que ele levava. Tanto que, quando ele morre, ele é enterrado numa vala comum, né? Até hoje não se sabe onde que ele foi enterrado. Ele foi enterrado praticamente como indigente, não tinham nem dinheiro praticamente para enterrá-lo. E é durante essa fase na Europa que Fitzgerald vai concluir as ideias que posteriormente o fariam lançar o The Great Gatsby em 1925. Né? É daí que ele termina de formular suas ideias. Ele é considerado por muitos críticos como o melhor romance da literatura norte-americana, e o The Great Gatsby capta como nenhum outro o sentido dessa jazzage, a sofisticação, o entretenimento constante da década de 20. Eles são retratados lado a lado com materialismo, né, imoralidade e um latente artificialismo do período. No entanto, mais do que o retrato de uma época, o que salta das páginas de The Great Gatsby é uma descrição feroz, porém melancólica, ou da ausência deles para a realização do sonho americano. Então, ele tem uma crítica assim, a esse sonho americano, a esse capitalismo, a própria questão da meritocracia, né? O romance ele começa com o personagem é o personagem narrador, é isso a escolha que ele faz. O nome do personagem é Nick Carraway. Ele é um jovem do Midwest, né, do meio oeste, que vai passar uma temporada em Long Island. E quando Nick ele chega lá naquele local cheio de frivolidades, artificialidades, ele conhece o círculo social da sua prima. E a sua prima é a Daisy, e o marido dela, o Tom Buchanan. E todos os personagens, contudo, são intrigados pela figura misteriosa do vizinho de Nick, que é um milionário excêntrico chamado Jay Gatsby. Todos os sábados, ele dá as mais grandiosas festas, né, na sua mansão gótica. À medida que a narrativa se desenvolve, o leitor descobre que Daisy é um antigo amor de Gatsby, quando ele ainda era pobre. As festas e seu estilo de vida extravagantes são estratégias para atrair e impressionar Daisy, ganhando finalmente o seu amor. Quando Gatsby finalmente reencontra Daisy, reencontra seu amor do passado e eles começam um relacionamento, a realização do sonho do personagem origina uma sequência de acontecimentos trágicos que revelam a podridão escondida atrás do glamour, né, e do dinheiro da alta sociedade da Jazz Age. A prosa do Fitzgerald é bastante sedutora, assim como é o seu tema, né? Por conta das descrições sofisticadas, das riquezas, dos próprios símbolos de riquezas. E, no entanto, ela se torna cada vez mais áspera à medida que o personagem vai sendo derrotado e vai se tornando, né, visivelmente destrutivo. O Jay Gatsby, o milionário misterioso, cobiçado, ele mostra-se, na verdade, um homem que quer impressionar, né, apenas, e ele quer mostrar poder, mostrar força, mas ele não tem essa grandiosidade toda, né? A gente vê a grandiosidade do personagem mais por conta da sua complexidade psicológica, na atitude, né, um tanto romântica do Gatsby, que leva, né, a um fim trágico e, ao mesmo tempo, trivial.
O Gatsby é um dos mais ricos personagens da literatura, não só da literatura norte-americana, mas da literatura mundial. E ele tem algumas definições até que simples. Quando a gente revela, por exemplo, a origem da fortuna de Gatsby, que ela aconteceu por meios ilícitos, isso é muito claro aqui. A gente tem os exemplos na nossa política brasileira dia após dia. O personagem ele pode ser visto como mais um elemento característico da corrupção, como quem vive no Brasil está realmente muito acostumado. Então, a imoralidade, esse aspecto tosco desse mundo altamente materialista e capitalista, ele é um pouco óbvio. E à medida que a história vai se desenvolvendo, que você vai compreendendo melhor, você percebe que ele, na verdade, ele estava um pouco alheio àquela realidade, né? Tanto que, no final, ele se torna vítima dessa realidade, né? A gente percebe que na verdade, especialmente por conta da natureza dele, que é um pouco inocente, né? Ele estava rodeado por pessoas sem escrúpulos, por pessoas imorais. E o The Great Gatsby, ele se torna, assim, uma profunda reflexão sobre como, na década de 20, o sonho americano é corrompido. Ele é um presságio também do crack da bolsa lá, né, e tal, e de todos os outros questionamentos que a gente faz a esse sistema. Originalmente, um conceito fundado na nobreza, na busca do ideal da felicidade, que é o sonho americano, ele se torna uma busca por apenas status. Por dinheiro, uma busca por dinheiro que não há limites. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais dinheiro ela quer. Ah, eu sou bilionário e quero ser mais bilionário. Para quê? Para especular o dinheiro, enfim, né? Ah, mas tem gente morrendo de fome. Ah, mas eu vou comprar um jatinho por dia. Tá valendo. Ah, mas tem gente morrendo de fome. Ah, mas eu vou dar um rolê ali fora da Terra. Vou sair da Terra, dar um tchauzinho e voltar. E gastar milhões e milhões para isso. Como é bonito o ser humano, só que não. E aí, a gente percebe justamente que para obter um prazer irresponsável, né, ele busca, às vezes, uma ascensão social até desnecessária. Ao final do romance, o personagem, Nick Carraway, ele faz um nostálgico e pontual comentário sobre esta nova perspectiva, usando como exemplo o ocaso do universo e a sofisticação de Nova York. Eu deixei um trechinho aqui, quem não gosta de inglês é justamente a oportunidade para traduzir, e quem já gosta de inglês é um trecho muito bonito, muito interessante. E essa passagem é uma passagem muito bonita, justamente porque ela compara o fim da época das festas na mansão do Gatsby com a chegada dos holandeses a Nova York. É como se a atmosfera de fascínio e de surpresa, né, de estação ali dos dois períodos, ela estivesse ligada. No entanto, enquanto os sonhos dos primeiros exploradores da região era fundado, né, era baseado naquela possibilidade genuína de se estabelecer ali, o sonho dos cidadãos abastados da Jazz Age era consumir o prazer que eles tinham ali à mão da forma mais rápida e mais irresponsável possível. Qualquer relação com a própria natureza e o que nós estamos fazendo com o mundo, né? Consumindo todos os recursos sem nos preocuparmos e destruindo o planeta nesse momento da forma mais rápida e mais irresponsável possível, não é mera coincidência, claro. A gente pode fazer alusões a tudo. E, finalmente, a gente tem a explicação de um meme. A gente tem aí, ó, esse meme do DiCaprio. Tem outro meme do DiCaprio também, que ele tá com essa mesma tacinha aí, como o personagem Jay Gatsby. É por conta do filme de 2013, o diretor é o Baz Luhrmann, e o filme é estrelado por Leonardo DiCaprio, esse incendiador da Amazônia alheia, só que não também. Antes dele, os cineastas Jack Clayton, Elliot Nugent e Herbert Brennan também criaram suas versões para o The Great Gatsby, versões cinematográficas.
A mais famosa dessas versões é a versão de Clayton, de 1974, com Robert Redford e Mia Farrow, nos papéis do casal Jay Gatsby e Daisy Buchanan. O filme, os dois, tanto de 74 quanto de 2013, eles captam muito bem esse espírito da jazz age, da opulência, da busca por essa frivolidade da ascensão social e pela derrocada do American Daydream, do sonho americano. E, ao mesmo tempo, ele analisa, né, a derrocada do protagonista, né, do Jay Gatsby, em decorrência da subversão do conceito do sonho americano, do American Dream. Beleza? Aí veio daí, viu, galera, o meme. O meme tá explicado, a gente pode finalizar. Então, como leitura sugerida, eu vou deixar um conto de terror. Como a gente ainda não tem a obra Obscuros, que vai ser a obra que será lançada agora no Halloween, dia 30, hoje é dia 26, vai ser essa semana aí, gente, muito, muito, muito breve. Eu quero comentar sobre um conto que eu criei aqui. Ah, agora que eu vi a Daisy aqui, ela está aqui. Eu não tinha percebido, não tinha aparecido para mim. Eu pensei que eu estava falando só com a Cris aqui. Eu vou mostrar aqui um pouquinho de como será um dos contos que estará presente nessa coletânea de terror. Primeiro que todos os contos eles têm alguma relação entre a realidade assim e também, né, para mostrar que o terror também é miséria, é fome, é dor, é outras coisas, não é só vampiro. E tem alguma forma de você transcender também um pouco a literatura. Esse é para você ler o conto, de preferência, enquanto ouve a música Pink Floyd, ou após ouvir a música do Pink Floyd, Brain Damage, Eclipse. Agradeço aí ao meu pai, Décio Bernardo, porque se não fosse por ele, eu não ia escolher essa musiquinha aí para falar, com certeza, porque eu não ia ter ouvido. Ele me colocou para ouvir quando eu era criança já, algumas músicas um pouco assustadoras do Pink Floyd. Minha mãe chegava e falava, tira essa música aí que tá colocando medo nos meninos. E a gente, não com medo não, eu tô tranquilo aqui, morrendo de medo. E essa música especial é uma música muito legal, porque ele tem umas risadas assustadoras ali no decorrer dele. E eu escrevi um conto de terror baseado nessa musiquinha, mas depois ela contou com a parte musical realizada, é um conto bem curtinho, são 3 páginas só. Ele contou com a musicalização para um audiobook. A gente vai ter um audiobook lançado no sábado e no dia do Halloween, e esse audiobook nesse conto, Dano Cerebral e Eclipse, ele contou com uma canção feita pelo Joey Blues Bands. Joey Blues Bands, grande guitarrista aí do nosso Riacho Fundo 2, meu grande amigo desde criança, e ele escreveu uma canção que também ficou muito legal, bem down, bem menor, assim, sabe? E criou um ambiente perfeito para o Dano Cerebral e Eclipse. Eu recomendo os dois, tanto ouvir a música do Pink Floyd, que é uma música incrível, como depois também ouvir a música, a versão feita pelo nosso amigo Joey Blues Bands para este conto. Então, agora vai ficar faltando só mais uma aula, mais um encontro. Eu vou perceber se a gente tem tempo para falar sobre algumas outras coisinhas que eu queria abordar nesse curso. Eu ainda não sei se teremos tempo, mas vou deixar mais algumas leituras, uma leitura de uma crônica, que eu já tive autorização para liberar, só alegria, e outras coisinhas para comentar com vocês para a gente finalizar as nossas conversas aí, que sejam que sejam as primeiras, né, de muitas aí nesse projeto da Academia Valparaísense de Letras. Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, e eu vou liberar agora para comentários, perguntas, questões, sofrimentos, questionamentos, comentários, e quem quiser comentar aí também no YouTube, pode comentar que depois a gente responde. Boa noite, O Deise. Boa noite, sofrimento. Cris. Tudo beleza? Oi, tudo. O sofrimento é que eu nunca li Moby Dick, apesar de conhecer um pouquinho da história, porque tinha os filmes de antigamente,
Sim, E também nunca li Edgar Allan Poe, mas eu tenho a impressão que eu já vi um filme, alguma sim. coisa, ou eu estou confundindo com Os Pássaros. Tá, não, tem Um filme vários. de terror, alguma coisa. Sim, tem vários filmes que utilizam ou das histórias dele, né? Tem, por exemplo, Escaravelho de Ouro, tem filmes sobre isso. Os Assassinatos na Rua Morgue tem filme. A própria vida dele tem muito filme tipo contando sobre a Aham. vida dele. A própria história do Gato Preto, você vê aqui até na animação que eu passei do Vincent lá, feita Ah, pelo eu Tim Burton, amei. já começa com o gatinho preto lá. Então, as referências que são Sim. feitas a isso são muito grandes, principalmente na parte cinematográfica, né? Em série, filme, o pessoal gosta muito de brincar. E o Raven, né, que é o corvo, Aham. a influência dele é tão absurda que até a cidade de Baltimore escolheu para o time de futebol deles, né, que é o esporte que eles mais gostam. Hoje eu estou até com uma Aham, eu blusa vi. do futebol americano, só que é do Gama. Aqui é o Gama de futebol americano, para combinar. Até o Tá próprio time de certo. futebol americano é o Baltimore Ravens, né, por causa do corvo. Então tem muitas referências. É muito fácil ser realmente baseado nisso. Pois é, eu não sei se eu estava confundindo com Os Pássaros, é um filme antigo mesmo, mas eu nunca peguei nada assim para ler. Eu tenho uma coleção de revistas, eu não sei se você conhece, antigamente era Discutindo Literatura, e hoje era Conhecimento Prático de Literatura e Língua Portuguesa, eles fundiram numa só. E tem uma parte dessas revistas, cada fascículo vinha Uhum. muito sobre literatura estrangeira, aí eles sempre traziam uma obra. Eu tenho certeza que eu já vi vários artigos na revista sobre o Corvo, como é que eles fazem aquela análise. Não, amanhã eu vou sentar ali e vou separar para eu poder dar uma olhada, porque eu A filosofia da fiquei composição é muito muito bom dele. curiosa. Por que que eu fiquei curiosa? Hum. Eu amo Belchior, mas eu ia morrer e eu nunca ia saber que aquelas expressões em inglês que Belchior canta na música tinha alguma relação com o corvo. Nunca, Não, e até nunca. a Aí própria agora você letra, quando ele falou, fala nunca mais não, você saiu, exato. nunca mais, é todo por Cara, causa Belchior está do poema. Belchior tá muito chato, fica repetindo os versos e que não sei o quê. Aí eu não, cansei de ouvir a música, mas eu nunca ia imaginar na minha existência que tivesse alguma relação do Corvo com Belchior, nunca. Então eu preciso pegar Belchior, botar lá na minha playlist do Spotify, Ah, colocar bom ele para demais. tocar, acompanhando a letra, que agora a Natália mostrou que tem a letrinha lá acompanhando, né? Para poder trazer olhar de perto, digamos assim, essas referências. Achei muito legal essa descoberta É de engraçado hoje, porque que eu só ficava quando assim, você ele olha coloca de um monte. novo, cria um novo significado. Sim, sim. Já não bastava uma que ele tem, eu não sou muito de decorar a letra de música, mas uma que ele tem, que ele traz Olavo Bilac, orar direis, ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso, né? Que E eu ele vos traz direi, no essa entanto. frasezinha de Olavo Bilac. Nossa, eu amo demais Belchior. E outra coisa que você sabe que eu vou fazendo anotações, né? Aí está Hum, aqui no bloquinho, para ó, depois que eu bom. pensar. Peraí, para a construção da escrita, eu tenho que pensar em Moby Dick, eu tenho que pensar em Edgar Allan Poe, eu tenho que pensar naquele que você falou no primeiro dia, o Gilman, esqueci o Neil nome dele Gaiman. agora, está lá na frente. É, Neil Gaiman, né? Aham. Aí, meu inglês é péssimo, né? E aí, aliás, a gente discutindo sobre isso, eu consigo traduzir, eu consigo ler, mas eu não consigo
a audição, ficar prestando atenção. Então, eu tenho me policiado mais para assistir filmes em que legendado, para eu Sim, é poder ótimo para você ir assimilar assimilando. assimilar melhor. Outra coisa que eu achei interessante foi a questão do autoconhecimento, né? Que ele pode levar à descoberta lá em Moby Dick, né? O Uhum. autoconhecimento, anotei toda a frase. O autoconhecimento pode levar à descoberta de traços assustadores da personalidade que desafiam a própria compreensão. Achei assim tão profundo, porque aí você se conhece, vai lá, se autodescobre, e aí depois aquela autodescoberta vai revelar coisas. Achei isso interessante. Está aqui anotadinho, E é bom a gente não é justamente não? discutir esse autoconhecimento, porque tem gente que fala, eu tenho que me autoconhecer só para me amar, não sei o quê. Não, às vezes a gente também descobre defeitos, coisas que a gente está fazendo de Sim, errado e que a gente precisa melhorar. Então, não é só tudo positivo, gratiloso, não. nada maravilhoso. E na Nem tudo é literatura a gente vê maravilhoso. bastante isso, porque o Poe mesmo, tipo, ele só mostra aspectos assustadores. Não, e aí, quando for, depois eu vou olhar lá nas revistas. Olha, tem mais de um artigo, tem mais de um fascículo, depois eu te mostro eles, coisas Massa. interessantes sobre essas análises literárias, sobretudo das traduções. Há edições específicas em que eles trazem aquele artigo sobre determinadas traduções, que quando o sujeito aqui no Brasil vai fazer a tradução, o Zé, ou a Maria, o Tião, eles alteram a essência do que realmente o autor escreveu. E eu tenho certeza que eu li algo a respeito de O Corvo em relação à tradução sofrida, digamos assim, que realizada no Brasil. Acho que vai ser legal. Vou dar uma Eu, vasculhada lá nas minhas coisas. eu na minha pós-graduação uma das pós-graduações que eu fiz de literatura, né? Eu já fiz mais de uma, mas em uma delas, o Hum. meu artigo de conclusão foi sobre o Edgar Allan Poe. E o meu artigo de conclusão foi sobre a obra The Black Cat, foi sobre o gato preto, né? O gato negro. E o professor, né, que me orientou, ele ficou me zoando com relação a isso, porque eu fiz a tradução. Todos os trechos que eu citei, eu fiz a tradução e falei, então, a tradução foi feita por mim, porque eu quero do jeito certo aqui, não quero perder nenhum detalhe. E aí ele ficou falando, nossa, você está se achando, hein? Você fez a tradução para ficar do seu jeito, para ficar do jeito que você quer. Aí justamente a minha defesa foi essa daí. Que Porque legal. um dos meus trabalhos que eu ainda não terminei, mas que eu estou em produção para ir provavelmente, talvez, para o meu mestrado, com relação à fantasia em Neil Gaiman. Eu quero discutir a fantasia. E eu peguei vários autores, né, falando sobre essa questão do fantástico, né, e da ficção. E uma coisa que a gente tem que falar é que na tradução a gente perde demais. Então, quando a gente vai analisar, a gente tem que ter essa dualidade de visão para poder facilitar. E aquela coisa, é difícil porque você tem que estudar muito Uhum. para você compreender os dois lados ali da moeda, em português e em inglês, e tentar falar a mesma coisa. Porque é que nem a gente já tinha falado antes, é que nem no grego, no latim, às vezes tem várias palavras para as mesmas coisas, e a gente não consegue, né, falar a mesma língua ali de verdade, mesmo falando duas línguas diferentes, né? Mas, enfim, falar a mesma língua para ser Uhum. compreendido de todo. Isso é É. algo também. E a Cristina aí, É mesmo, Cris, abre seu áudio aí, dá um tchauzinho pra gente. ela só está ali, só observando. Eu quero E aí, vocês o meu livro preferido, dizer que eu sou apaixonada por esse autor. ah, Meu livro de xadrez. Esse livro
tem atividades, eu recomendo. Tá certo. Melhor Recomendo. propaganda Eu quero possível. comprar um xadrez para mim. Eu quero comprar um xadrez para mim, porque eu só sei mover as peças. Eu não sei fazer jogadas. A não ser sair com o peão na primeira casa, eu não sei do quê. É só o que eu sei. Ó, Compra mas já é um caminho. Eu já estou ensinando o Miguel, depois vou ensinar a Bernardo também. Depois a gente junta as crianças tudo para colocar eles para jogarem. Vai ser massa. Tá certo. esse livro. Eu recomendo. Ah, tá certo. Agradeço, Cris. Ah, mas foi bom demais. Ah, e também ali, ó, o livro Ai, ó, com ela. Se você nunca olha. foi fazer prova e tinha um texto, aguarde sua vez, ainda vai chegar. Sempre tem texto. A prova de português, é claro. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro é Ah, fantástico. legal. aí na prova. Desde Tá a primeira certo. frase dele, né? Quando ele começa a falar que ele dedica as memórias aos vermes corroendo a carne dele, né? Ele já morto. Aham. Então, desde aquela E primeira ele frase já traiu ou não tudo. traiu? Bentinho, Capitu traiu ou não traiu? Nada, Bentinho é completamente doido. Quando eu falo que o Bentinho não é confiável, é justamente por causa disso. Ele é completamente Eu anotei aqui, narrador não confiável. narrador Eu não gostei confiável. eu gostei da expressão, narrador não confiável. O narrador do Moby Dick, ele não é confiável, que é o Também? Fishman, também. Ah, E o narrador do Machado, aí, completamente não confiável. eu coloquei aqui, narrador não confiável, anotei. Ah, que bom. Muito bom. Bom que Então, a nós gente está teremos aqui. ainda mais um encontro, depois a gente continua. Tá, na quinta. Sim, quinta-feira. Tá bom, então. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Na Beijinho. quinta a gente conversa mais. Tá bom, beijinhos. Beijão. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Cris.